Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí à nossa conversa a respeito do processo administrativo disciplinar. Na aula passada, nós vimos os meios de comunicação dos atos processuais. Conversamos sobre a citação, que a partir do momento em que se instaura um processo administrativo disciplinar em face de um servidor, esse servidor ele é comunicado através de um mandado, cujos requisitos constam na lei 20.756, e que esse mandado de citação que é entregue ao servidor constitui o meio em que ele toma ciência a respeito do processo ora instaurado. Nós vimos que a citação que é feita através desse mandado pode ser a citação pessoal, que é a forma preferencial prevista na lei, ou então a lei também admite como citação pessoal a citação por hora certa e a citação por edital. A citação por hora certa é aquela em que se percebe que há um fundado receio de que o servidor ele está se escondendo para não receber o mandado de citação. E aí, os membros da comissão, na segunda vez que vão ao domicílio do servidor e que percebem que ele está se furtando a receber a citação, nesse caso, marca-se, intima-se a pessoa que está presente lá, seja um familiar, seja um vizinho, e marcando um dia e horário para que o membro da comissão retorne lá para proceder à citação. E nesse dia, estando ou não o servidor, a citação será dada como realizada. E a outra forma, a citação por edital, quando a administração, quando a comissão, ela não sabe onde está o servidor, ele está em local ignorado, inacessível. Nesse caso, esgotadas as formas de identificar o endereço do servidor, seja solicitando, por exemplo, as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, de água. Nesse caso, se não for possível, esgotados todos os meios pela comissão, aí é possível se fazer a citação por edital, que é publicada uma única vez no Diário Oficial, certo? Então, nós vimos também que dentro do processo, a comunicação dos atos processuais, a citação ela é a primeira comunicação que vai levar ao servidor o conhecimento dos fatos que estão sendo imputados a ele. Dentro do processo, nós temos também as intimações. Nós vimos que a intimação são comunicações de atos que estão sendo praticados durante o processo, no decorrer do processo. E a intimação, ela pode ser feita em audiência, ela pode ser feita na repartição mediante recibo e também pode ser feita por meio eletrônico. A nossa lei 20.756 admite como forma de intimação a utilização desse meio, exceto para a citação. A citação tem que ser pessoal, ou por hora certa, ou por edital. Então, agora nós vamos adentrar, mergulhar no processo administrativo disciplinar. Voltando, então, àquele nosso esquema da lei, para que a gente se situe onde é que nós estamos dentro do processo. Conforme nós já havíamos dito, o processo disciplinar já foi instaurado por uma portaria. O servidor já foi regularmente citado. Então, inicia-se agora a instrução do processo. Nós vamos ver agora o que compõe essa instrução do processo. Todavia, antes de conversarmos a respeito da instrução do processo, é importante a gente ter ciência de um dispositivo que consta da Lei 20.756, que traz para a administração pública a possibilidade de, diante de certas condutas do servidor,
proceder a um ato de natureza processual e cautelar, visando afastá-lo das suas atividades. Vejamos, então, o esquema que eu preparei a respeito do afastamento preventivo. O afastamento preventivo está previsto no artigo 216 da Lei 20.756. E qual é o objetivo, para que serve esse afastamento? Exatamente para fazer cessar a influência, eventual influência do servidor na apuração daquela ilicitude. Bom, e quem é que tem a competência para afastar preventivamente o servidor? É a autoridade instauradora do PAD. Ela vai ter que motivar, né, expedir um ato motivado dizendo quais as razões que o levaram a afastar preventivamente aquele servidor. Veja que não é qualquer motivo que dá ensejo ao afastamento preventivo. O servidor ele tem que estar se comportando de forma a atrapalhar, a influenciar na apuração. Ele, por exemplo, às vezes ele está, de certa forma, intimidando testemunhas, ou então a própria comissão que está realizando, que está instruindo o processo. Esse afastamento preventivo, de acordo com a lei, ele pode se dar até 180 dias, e não necessariamente dias corridos. Quais são os requisitos para o afastamento? O servidor ele tem que ser mantido, ele tem que manter atualizado o endereço certo dele para que ele atenda às requisições da comissão. No entanto, há situações em que não há necessidade de se realizar esse afastamento preventivo. A autoridade instauradora, ela poderá designar esse servidor para o exercício de funções diversas do seu cargo em local e horário determinados por essa autoridade. Vejamos, se existe um servidor que está atuando de forma a atrapalhar ou influenciar na apuração daquele órgão ou daquela unidade vinculada àquele órgão, e aí a autoridade, o secretário ou o presidente, ele pode retirar daquele local e deslocar esse servidor para um outro local, para que ele continue executando as suas atividades, porém sem contato com o ambiente onde o eventual ilícito fora praticado e onde a comissão está desenvolvendo as suas atividades. E como características, o afastamento preventivo, ele é uma medida de interesse processual e também não é considerado para efeito de compensação da pena aplicada ao servidor. Imagine só que o servidor receba uma pena de suspensão e já ficou afastado 180 dias. Ele não pode querer utilizar esse afastamento para compensar com esse afastamento, a pena que foi aplicada de suspensão com o afastamento. Isso porque o afastamento é sem prejuízo da sua remuneração. O servidor ele fica afastado, mas continua percebendo normalmente a sua remuneração. E também, o afastamento ele é uma medida de caráter excepcional. Antes de se fazer o afastamento do servidor, a autoridade competente ela tem que imaginar se é possível apenas deslocar esse servidor, fazer a designação dele para o exercício de funções em outro local. E agora nós voltamos então para o processo administrativo disciplinar. Nós já conversamos sobre a instauração e agora nós estamos adentrando na instrução do processo administrativo disciplinar. Para isso, nós temos que lembrar que nós conversamos sobre isso na aula passada, que a citação ela foi realizada e ela leva para o servidor o conhecimento da imputação que lhe é feita, ela permite o servidor que realize o acompanhamento do processo e também que ele requeira a produção de provas. Se o servidor regularmente citado ele não constitui um advogado,
A partir desse momento, cabe à administração a designação de um defensor dativo para o servidor. Nós vimos que na citação abre-se a possibilidade do servidor arrolar as testemunhas que ele queira ouvir durante o processo. Vejamos, nós já conversamos também a respeito da existência dos ritos processuais. Na aula passada, nós vimos que na Lei 20.756, nós temos 3 ritos processuais, o rito ordinário, o rito sumário e o rito sumaríssimo. Que o rito ordinário é aquele rito mais amplo, destinado a apurar as condutas de natureza grave, puníveis com demissão, destituição do cargo público, cassação de aposentadoria, por exemplo. O rito sumário, ele volta-se à apuração de transgressões disciplinares puníveis com suspensão e também multa. E o rito sumaríssimo para aquelas transgressões puníveis com advertência. Então, dentro desses ritos, a citação ela vai chamar o servidor para conhecer a imputação, acompanhar o processo e para requerer a produção de provas. Então, eu trouxe para vocês aqui que no rito ordinário, essa manifestação que o servidor faz dentro do processo e requer a produção de provas, informa que vai constituir o advogado ou que vai realizar a sua autodefesa, e também que ele arrola as testemunhas, existe um prazo legal para que ele o faça. No rito ordinário, nós temos aqui o prazo de 10 dias. No rito sumário, 7 dias e no rito sumaríssimo, 5 dias. Dando prosseguimento, quando o servidor manifesta no processo, ele vai indicar o rol de testemunhas que ele pretende que sejam ouvidas pela comissão. Então, no rito ordinário, nós temos um número de 5 testemunhas. No rito sumário, o número de 3 testemunhas e no rito sumaríssimo, o número de 2 testemunhas. Agora, nós temos que ver o que a comissão pode praticar dentro do processo. O que a lei permite que a comissão realize, promova para que haja uma condução adequada do processo administrativo disciplinar. Essa possibilidade ela está prevista no artigo 222 da Lei 20.756, que a gente vai ver agora. Então, para a instrução processual, a comissão processante pode promover oitivas, acariações ou diligências, ela pode colher depoimentos, ela pode coletar prova documental, ela pode solicitar ou requerer prova emprestada de processo administrativo ou judicial e ela pode também proceder à reconstituição simulada dos fatos. Além disso, a comissão pode solicitar diretamente ou por meio de autoridade competente a realização de busca e apreensão, informação, a transferência de informação à Fazenda Pública na forma da lei, transferência de informações protegidas por sigilo bancário, fiscal ou telefônico, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, acesso a relatórios com atos do servidor dentro do uso do sistema informatizado e também pode requerer o exame de sanidade mental do acusado, que, aliás, isso é uma novidade também trazida na Lei 20.756. Além disso, pode determinar a realização de perícias e pode proceder ao interrogatório do acusado. Vejam vocês que a comissão processante também pode indeferir pedidos. Imagine situações em que os pedidos se mostrem impertinentes, protelatórios ou de nenhum interesse para esclarecer os fatos. Nesse caso,
o indeferimento sempre deverá vir acompanhado de motivação pela comissão. Por exemplo, prova pericial, quando a comprovação não depende desse tipo de conhecimento especial, quando a comprovação de determinado fato se faz com uma prova documental. Nessas situações, pode a comissão indeferir esses pedidos, desde que seja devidamente motivado. Bom, e agora nós vamos ver o seguinte. A gente já conversou a respeito disso, mas eu trouxe novamente porque é sempre bom lembrar que dentro do processo administrativo disciplinar, a lei ela trouxe um normativo porque sempre havia dúvida com relação a quem poderia ter acesso a esse processo. Eu me lembro que a gente já conversou sobre isso em aulas passadas, mas eu trouxe novamente aqui o artigo 223 para a gente fazer uma leitura. Então, as informações relativas a sindicâncias e processos administrativos disciplinares são restritas na forma da Lei de Acesso à Informação. Restritas a quem? Aos membros da comissão processante, ao acusado e ao seu defensor e aos agentes públicos que devam atuar no processo quando estritamente necessário o acesso. Esse inciso 3 aqui diz respeito, às vezes, por exemplo, alguém que vai realizar, reduzir a termo determinadas oitivas, por exemplo, realizar o cadastro do processo no sistema. Então, esses atos meros de expediente, atos administrativos, o acesso de pessoas que não compõem a comissão ao processo está autorizado aí pelo artigo 223, desde que esse acesso seja estritamente necessário. Lembrando que essa restrição prevista na lei de acesso à informação não é a mesma restrição que nós temos lá no SEI. Porque o acesso restrito, o nível de acesso restrito no SEI, ele implica a possibilidade de todas aquelas pessoas que integram aquela unidade administrativa do SEI acessem o processo. No caso do processo, tanto da sindicância quanto do processo administrativo disciplinar, a gente sempre recomenda que no SEI ele seja colocado com o nível de acesso sigiloso. E agora a gente vai percorrer aí, então, essas fases da instrução processual. Eu trouxe aqui uns quadros com essas fases e a gente vai percorrer cada uma delas. Lembrando que nós estamos sempre tratando do rito ordinário e do rito sumário. Quando houver alguma diferença em relação ao rito sumaríssimo, a gente vai consignar aqui. Porque o rito sumaríssimo, ele tem pequenas diferenças em relação aos demais. Por ser um rito marcado por critério da simplicidade e da oralidade. Mas então vejamos o que nós vamos percorrer a respeito do rito ordinário e do rito sumário. Nós já conversamos sobre a citação, que é aquele ato que o servidor vai conhecer a imputação, vai acompanhar e vai se manifestar. Ele vai tomar conhecimento da imputação e é chamado para se manifestar dentro do processo. Nessa manifestação, ele vai arrolar as testemunhas, vai informar que constituiu ou não o advogado e ele vai indicar as provas que ele pretende produzir. Se o servidor não tiver condição de constituir um advogado, a administração nomear-lhe-á um defensor dativo. E parte-se, então, para a inquirição das testemunhas, posteriormente as diligências e produção de provas deferidas e, ao final, o interrogatório. Mas nós falamos o tempo todo sobre o fato de que o servidor ele pode, quando ele recebe o mandado e ele vai se manifestar no processo, ele vai indicar as provas que ele pretende produzir. Ele vai arrolar as testemunhas que ele pretende que sejam ouvidas. Tudo isso são provas dentro do processo. E eu pergunto para vocês, na fase de sindicância existe prova?
não existe prova. Nós temos na fase de sindicância elementos de informação, porque a prova, ela necessariamente exige o contraditório. A partir do momento em que a comissão ou o próprio servidor acusado, ele traz documentos ou tudo aquilo que a testemunha disser no seu depoimento, tudo aquilo que for trazido para os autos, tem que se dar a oportunidade para o servidor acusado para ele contraditar isso aí. Então, a partir do momento em que ele tem conhecimento e ele contradita, aí forma-se a prova. Na sindicância, nós sabemos que não existe contraditório e ampla defesa. Então, naquele momento, naquele procedimento correcional, a comissão, ela junta, ela amealha elementos de informação. Perfeito? Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre prova. Vejamos. Primeira coisa que a gente tem que conversar é sobre ônus da prova. Quem é que tem o ônus? O que é o ônus da prova? O ônus é aquela faculdade que a parte tem de trazer para o processo informações que vão confirmar a sua tese de defesa, ou então a comissão pode também trazer para o processo, né, informações que vai confirmar ou afastar a responsabilidade do servidor. A intenção é sempre essa. Mas quem é que tem esse ônus? Quem é que tem essa obrigação? Bom, a comissão, ela tem que provar o ônus da prova, da conduta, daquela conduta que está prevista nos artigos 202, 203 e 204 da Lei 20.756, aquele fato típico que foi praticado pelo servidor. Então, ela tem que também provar a autoria e também o elemento subjetivo, se o servidor praticou com dolo ou com culpa. Agora, de outro lado, o servidor, o acusado, ele tem que provar, ele tem que demonstrar que existe algum fato que o isenta de responsabilidade. Por exemplo, que ele não praticou o ato. Ou então, que aquele ato não constitui uma transgressão disciplinar. Dentro disso, nós trouxemos aqui para vocês os tipos de prova. Vejam que qualquer prova que seja admitida em direito pode ser utilizada dentro do processo administrativo disciplinar. Nós trouxemos aqui as que são mais comuns. Vamos ver? Então, nós temos prova documental, nós temos prova oral, nós temos prova pericial e temos diligências. Como prova documental, toda sorte de documentos, processos, certidões, atestados, extratos, fotografia, ata notarial, contratos e etc. Como prova pericial, nós temos laudos, perícias médicas, exame grafotécnico, avaliações técnicas de equipamentos, inventário de bens e etc. também. Temos as diligências, que são visitas que podem ser feitas no curso do processo, medições, vistorias. E também nós temos as provas orais, que são realizadas com a oitiva de testemunhas, com declarações e com acariações e, ao final, a prova oral mais importante, que é o interrogatório do servidor acusado. Diante disso, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma dessas provas. Vamos conversar agora sobre a prova testemunhal. A inquirição de testemunhas, ela está prevista no artigo 224 do Estatuto. Então, o depoimento ele é prestado oralmente e reduzido a termo ou por gravação audiovisual. Nós sabemos que atualmente tem se utilizado essas plataformas para a realização de audiências por videoconferência. Inclusive, temos aqui até manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, manifestando pela legalidade da realização
dessas audiências por esse meio, certo? Bom, mas a testemunha, a prova testemunhal, nós vimos que existe um número de testemunhas que podem ser ouvidas, né, dentro de cada rito. Além daquelas testemunhas, a comissão também pode indicar outras pessoas que ou foram mencionadas no processo, que possam contribuir para a elucidação dos fatos. Bom, mas durante a inquirição das testemunhas, na audiência de realização da inquirição, a testemunha, ela tem que ser qualificada, obviamente, né? E o primeiro fato que tem que se fazer, o primeiro ato é compromissar a testemunha. Ela tem que ali prestar o seu compromisso de trazer a verdade dos fatos de que ela tem conhecimento para os autos. Se tiver mais de uma testemunha, e normalmente tem, elas são inquiridas separadamente. Uma testemunha não pode participar da inquirição de outra. Hoje, a nossa lei 20.756 trouxe o sistema em que as perguntas são formuladas diretamente pelas partes, fugindo daquele sistema presidencial em que direcionava-se a pergunta para o presidente da comissão e ele fazia para a testemunha. Agora, a lei já permite que seja feito diretamente pelas partes. A comissão, ela não interfere na pergunta que é realizada para a testemunha, salvo se forem repetidas, né, se já tiverem sido feitas antes ou se não tiverem relação com o processo. Bom, em relação à testemunha, nós temos que saber se a testemunha for servidor, a própria comissão fará a sua intimação. Normalmente, a gente encaminha a intimação e informa para o titular do órgão para que ele saiba que aquele servidor, naquela data e hora, estará prestando o seu depoimento à comissão. Se a testemunha ela não for encontrada ou se recusar, existe a possibilidade de substituição. O servidor ele pode requerer a substituição, uma vez que administrativamente a gente não pode conduzir, né, obrigar que a testemunha preste seu depoimento. Se a testemunha não é servidor, aí nesse caso, se o acusado ele arrola uma testemunha que não é servidor, cabe a ele o ônus de trazê-la para a audiência. Por outro lado, na situação em que a testemunha não é servidora, mas é a comissão que pretende ouvi-la, nesse caso, a comissão também ela tem que realizar o convite para essa pessoa. Incumbe à comissão realizar esse convite. No caso de testemunha não servidora, se ela tiver gastos de deslocamento, a lei ela estabelece a possibilidade de indenização dessas despesas. E também, naquelas testemunhas, dentro daquele número de testemunhas que o servidor acusado indicou inicialmente, ele pode também desistir da oitiva de alguma delas. Nós falamos que o primeiro ato que tem que ser feito é o compromisso da testemunha. Por quê? Porque se você faz o compromisso e ela mente, se ela nega ou cala a verdade, ela vai estar, em tese, praticando um crime de falso testemunho, que está previsto no artigo 342 do Código Penal. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então, a afirmação falsa, ou se ela nega ou cala a verdade, nesse caso, constitui aí, em tese, o crime de falso testemunho previsto no Código Penal, que tem uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Daí a importância que tem que se compromissar a testemunha. Cuidado que nós estamos falando de testemunha, nós não vamos compromissar o servidor acusado no processo. Bom,
E é importante a gente fazer uma alerta que também está previsto expressamente na lei, que marcada a audiência para a oitiva das testemunhas e ainda que haja testemunhas arroladas pelo servidor acusado, se esse servidor, intimado regularmente, previamente, utilizando aquelas formas de intimação que a gente conhece já, que já estudamos a respeito, se ele não comparece ao ato, à audiência para a oitiva dessas testemunhas, esse fato não causa nulidade do ato processual. Não é incomum que o acusado não vai e depois diz, olha, existe nulidade nesse ato, esse ato não é válido porque eu não participei. Se ele foi regularmente intimado, ele não pode alegar isso. Então, vejam como está escrito na lei. Não é causa de nulidade do ato processual a ausência do acusado ou de seu defensor na oitiva de testemunha, desde que previamente intimados. Em relação à prova testemunhal, é o que a gente tinha para trazer para vocês. Agora, imagine a situação de testemunhas que dão depoimentos contraditórios e que essas informações que são trazidas por essas testemunhas, por se confrontarem e serem importantes para o deslinde da situação, para apurar realmente a verdade dos fatos, nesse caso, a comissão pode fazer uma acareação. Ela pode trazer essas testemunhas e realizar essa acareação. Está previsto no artigo 224, inciso 4. Normalmente, a acareação ela é feita com testemunhas. Por quê? Porque as testemunhas, elas prestam o compromisso de dizer a verdade sob pena de estarem, em tese, cometendo crime de falsa testemunha. Então, nesse caso, você pode fazer essa acareação, que também é considerado um dos tipos de prova oral. Diligências. Vamos ver o que a gente tem para conversar a respeito de diligências. Bom, as diligências, elas podem ser feitas pela comissão. Por exemplo, uma vistoria. Ela pode, às vezes, conhecer o local onde o ato aconteceu, o suposto ato aconteceu, pode ser de fundamental importância para que a comissão entenda essa sistemática. Ou então a realização de medições ou visitas, certo? Quais são os cuidados que a comissão tem que ter para realizar essas diligências? Primeiro, a deliberação, fazer uma ata de deliberação pela comissão. E o acusado, ele tem que ser intimado. Por quê? O processo, ele não é regido pelo contraditório e a ampla defesa. Então, realiza-se a intimação do acusado para que ele exerça ali também, para que ele participe dessa diligência, porque isso aí constitui a ampla defesa dele e o contraditório. Além de tudo, essas diligências realizadas, elas têm que ser registradas em ata, com a assinatura da comissão. E agora, nós vamos tratar sobre prova documental. Como eu disse para vocês, a prova documental ela é muito ampla. Existe um grande número, então assim, a gente traz de forma exemplificativa quais são as provas documentais que podem ser produzidas. Vamos ver? Bom, então nós podemos trazer para os autos do processo administrativo disciplinar todo tipo de documento. Por exemplo, processos, contratos, certidões, atestados, um atestado médico, por exemplo, um extrato de um andamento processual, fotografias, filmagens, ata notarial hoje tem sido muito utilizado como prova documental, por exemplo, conversas no WhatsApp. Nesse caso, leva-se no cartório e aí faz-se uma ata notarial. Pode ser trazido para os autos do processo administrativo disciplinar. Contratos, notícias,
da rede mundial de computadores, periódicos, e-mails, tudo pode ser utilizado como prova documental. Como prova documental, nós vimos que a comissão ela pode solicitar a transferência de informações sigilosas, bancárias, fiscais ou telefônicas. O sigilo bancário ele está previsto na Lei Complementar 105. Então, a regra é o sigilo. No artigo 3º da Lei Complementar 105, está previsto que serão prestadas pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas instituições informações ordenadas pelo Poder Judiciário. Então, isso aqui é muito importante. Preservado o seu caráter sigiloso, mediante acesso restrito às partes que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide. Então, vejam vocês que o sigilo bancário só pode ser quebrado mediante ordem do Poder Judiciário, certo? Dependem de prévia autorização do Poder Judiciário a prestação de informações e o fornecimento de documentos sigilosos solicitados por quem? Pelas comissões de inquérito administrativo destinada a apurar a responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Vejam vocês, então, que a quebra do sigilo bancário pressupõe, então, a autorização do Poder Judiciário. Nesse caso, ainda que seja quebrado esse sigilo e que a comissão tenha acesso a essas informações, o sigilo ainda prevalece. Ela não poderá utilizar essas informações para fins diversos, somente para aquele fim destinado. Da mesma forma, nós temos no Código Tributário Nacional o artigo 198. Sem prejuízo na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Vejam que a situação fiscal do servidor também está protegida por sigilo. Vejam vocês que as informações fiscais do servidor acusado são protegidas. Todavia, o parágrafo 1º do artigo excetua esse sigilo. Em que situações? Em solicitações da autoridade administrativa no interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular do processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Vejam, nós estamos com um processo instaurado por prática de uma infração administrativa e, nesse caso, o Código Tributário Nacional permite que seja disponibilizado informações, que seja quebrado esse sigilo fiscal do servidor para que essas informações sejam utilizadas apenas no processo administrativo disciplinar ou no outro processo, dependendo da investigação que está sendo feita. Além disso, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 12, ela estabelece que é inviolável o sigilo de correspondência, das comunicações telegráficas e de dados e de comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Aqui nós temos, então, o sigilo, telefônico. Como que a Constituição Federal trata a questão do sigilo? Ora, é inviolável correspondência e comunicações telegráficas e comunicações telefônicas. Agora, as comunicações telefônicas, se houver ordem judicial, aí sim
é possível, então, que seja quebrado esse sigilo. E esse dispositivo, o inciso 12 do artigo 5º, ele foi regulamentado pela Lei 9296 de 96, que trata das interceptações de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova em investigação criminal ou instrução processual penal, certo? Nesse caso aqui, essa quebra desse sigilo telefônico depende também de autorização judicial. Superada essa questão, então, de prova documental, nós vimos aí que toda sorte de documentos podem ser trazidos aos autos para que seja utilizado pelo acusado como prova, né? Nós vimos que o ônus da prova é tanto da comissão quanto do acusado. E aí, cada um dessas partes vai utilizar, né, dos documentos a que tenham acesso e que seja possível esse acesso, seja administrativamente, seja através de uma ordem judicial. E nós temos agora também como prova oral e como uma prova mais importante, o interrogatório do acusado. Vamos ver os termos da Lei 20.756 com relação ao interrogatório. No artigo 228, nos parágrafos 1º e 2º, estabelece que, concluída a fase de produção de provas, nós vimos lá que nós temos prova oral, nós temos prova testemunhal, nós temos prova pericial. Concluída essa produção de provas, a comissão ela vai designar dia, hora e local para o interrogatório do acusado. E aqui a lei estabelece que tem que ser feita a sua intimação, pessoalmente ou por meio de seu defensor, com antecedência de 5 dias para o rito ordinário e de 3 dias para o rito sumário. Lembra no começo que a gente falou, nós estamos sempre tratando do rito ordinário e do rito sumário, porque existem algumas diferenças. No rito sumaríssimo, o que acontece? Nós vamos ver ainda, hoje, que no rito sumaríssimo existe uma concentração de atos processuais. Então, na audiência que é marcada, uma audiência una, que a propósito é uma novidade da Lei 20.756, nessa audiência existe uma concentração de atos, com a inquirição das testemunhas, arroladas pela comissão e pela defesa, e também o interrogatório do acusado. Estão concentrados aí nessa audiência una. Então, o interrogatório, ele é realizado como o último ato de produção de provas. Essa é uma importante alteração que foi feita na Lei 20.756, porque no estatuto anterior era o primeiro ato após a citação. Agora não, ampliando o contraditório e ampla defesa, o interrogatório passou para o último ato de instrução do processo. E como é que se procede a esse interrogatório? O artigo 225 estabelece que o interrogatório do acusado, ele observa tudo aquilo que nós conversamos a respeito das testemunhas, no que couber, obviamente, certo? Agora, no parágrafo único estabelece que o não comparecimento do acusado ao interrogatório ou a sua recusa em ser interrogatório não obsta, não impede o prosseguimento do processo e tampouco causa a nulidade. Se o servidor acusado, foi regularmente intimado por aqueles meios que nós já vimos, seja em audiência, seja na repartição mediante recibo, seja por e-mail, ele foi regularmente intimado e ele não comparece, essa situação não vai impedir o prosseguimento do processo e sequer constitui também uma nulidade.
O artigo 227, ele estabelece que aplica-se ao processo disciplinar os princípios gerais de direito e subsidiários supletivamente as normas de direito penal, direito processual penal e direito processual civil. No artigo 186 a 196 do Código de Processo Penal, nós temos ali a forma como é realizado o interrogatório no âmbito judicial, que pode ser utilizada também pela comissão de forma supletiva para que ela realize o interrogatório do acusado. Bom, e aí eu pergunto para vocês, o direito ao silêncio, o servidor acusado, ele tem direito ao silêncio? Bom, ele tem direito ao silêncio. E esse direito não implica nenhum prejuízo do ponto de vista, não significa que ele está confessando e não implica prejuízo para ele. A propósito, a lei de abuso de autoridades, que a gente já teve oportunidade de conversar a respeito dela, estabelece no artigo 15 que constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo ou resguardar sigilo, constitui crime de detenção de 1 a 4 anos e multa. Mas o que nos interessa aqui é o parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Então, vejam vocês que esse parágrafo único do artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridades vem reforçar esse direito ao silêncio do acusado. Se ele não quiser ser interrogado, é um direito dele. Se ele quiser ficar lá, ele comparece à audiência, mas ele diz que vai ficar em silêncio. É um direito dele e ele não pode ser constrangido, compelido a prestar o seu depoimento. Lembrando que, para a configuração do crime de abuso de autoridade, tem que ter aquele dolo específico da autoridade, certo? Então, nós temos que tomar cuidado com essa situação. Mas é sempre bom deixar claro que, se em sede de interrogatório o servidor acusado opta por ficar calado, é um direito dele. A orientação é que, se ele afirmar que vai ficar em silêncio durante todo o seu interrogatório, deve ser consignado em ata, e aí não se prossegue com esse interrogatório, porque é um direito dele ao silêncio. Bom, e o interrogatório, ele é o momento em que o servidor ele vai realizar a sua autodefesa. Ora, se ele foi a pessoa que praticou o ato, nas circunstâncias que ele praticou o ato, ele é que vai trazer, ele tem condição de trazer as informações que muitas vezes vão esclarecer para a comissão algo que ela não conseguiu vislumbrar em outro tipo de prova. Então, esse momento é um momento muito importante para o servidor e ele tem que exercê-lo, para ele trazer, tentar elucidar aqueles fatos durante o seu interrogatório. Como característica, a gente tem, obviamente, que o interrogatório é um ato personalíssimo. Ele não pode ser delegado para outra pessoa, tem que ser praticado pelo próprio servidor acusado. E o interrogatório, ele é agora, de acordo com a nova sistemática da Lei 20.756, ele é praticado, ele é o último ato antes do indiciamento. Vejam vocês, percorre-se toda a instrução processual, faz todas as suas diligências, ouve as testemunhas, junta as provas, realiza prova pericial. E aí, ao final, ouve-se o servidor acusado, para que aí a comissão tenha condições de formar a sua convicção para expedir o indiciamento, que é o ato que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, existe também uma dúvida com relação à questão da possibilidade de repetição do interrogatório.
Vejam vocês que nós estamos vivendo um momento de transição. Na Lei 10.460, isso já foi dito, era o primeiro ato. E aí, no dia 28 de julho de 2020, com a vigência da Lei 20.756, esse interrogatório foi deslocado para o último ato, ao final, né, da instrução probatória. E aí, imagine vocês, se vocês já fizeram esse interrogatório, ele pode ser repetido? Ele pode e ele deve ser repetido. Por quê? Porque aí já houve toda a instrução, o servidor já conhece todas as provas que foram produzidas. E aí ele vai ter condição de realizar na plenitude aí a sua autodefesa com a prática desse ato. Bom, pessoal, em relação a provas, é o que a gente tinha para conversar. E aí, em breve a gente vai conversar então sobre os próximos atos do processo administrativo disciplinar. Muito obrigada.